Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, 3 de novembro de 2023, nós estamos na 30ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo que em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse final de tempo litúrgico, a liturgia continua fazendo um apelo, à decisão para o reino dos céus. Então, essa decisão única e exclusiva de cada um de nós. Ontem, a gente meditou sobre isso na comemoração dos fiéis falecidos. E hoje aqui esse tema volta de uma forma indireta. Enquanto a liturgia faz apelo para a decisão imediata para o reino, é como se o fim dos tempos estivesse iminente e nós tivéssemos que tomar uma decisão rápida. Hoje a liturgia denuncia a dureza do coração dos fariseus e que é a nossa dureza de coração também. Nós estamos vendo os sinais dos tempos, sinais muito claros do que Jesus havia nos alertado, para prestar atenção nos sinais. Tem muitos sinais nos nossos dias de que as profecias estão se cumprindo. Então precisamos ficar mais atentos e decidir mais imediatamente por Deus. Aqui os fariseus endurecem o coração. Jesus está diante deles, está na casa deles, mas eles ficam observando Jesus, não suas virtudes, sua bondade, seu amor, mas observando para ver se ele dá um passo em falso para que eles possam acusá-lo. A hidropisia é uma doença de retenção de líquidos. Esse homem sofria dessa retenção de líquidos. Certamente, o corpo tinha muito líquido, então isso aumenta a pressão sanguínea, isso gera uma série de problemas sérios. Essa é uma doença física e que Jesus curou, porém ela denuncia indiretamente a autossuficiência dos fariseus. Eles também estão cheios de si próprios, por isso eles acham que a si só se bastam. Hoje nós temos muito isso, a autossuficiência que, no meio da sociedade atual, as pessoas que se bastam por si mesmas. É uma forma de pelagianismo, O monge Pelágio, lá no passado, foi uma heresia da igreja e que está voltando agora com a roupagem nova. Uma das características do pelagianismo era confiar mais em si mesmo do que no próprio Deus. Então veja que situação, Eu confio mais nos meus recursos humanos do que na graça divina. Então não preciso de Deus nesse caso. Mas na prática, os cristãos fazem isso. Eu falo por experiência de padre, que eu tenho, que a gente vê na igreja, às vezes as pessoas afastam da igreja e quando você vai buscar uma informação delas, aí elas vão dizer que está passando por situações difíceis em casa, às vezes com o marido, com filhos ou mesmo com a enfermidade. E adivinhe, quando é o momento de estar mais próximo de Deus para adquirir força, sabedoria para enfrentar os problemas, elas afastam. Quer dizer, confia mais nos seus recursos humanos.
Na prática é assim, as pessoas na hora que vêm as provações, elas preferem voltar para si mesma do que para Deus. É o pelagianismo moderno, são pessoas cheias de si mesma, pessoas autossuficientes, são pessoas que sofrem dessa hidropisia do seu próprio ego. Eu me basto. Então é isso, quer dizer, eu não preciso de Deus na minha vida, ou então Deus é só uma fábula para mim, Deus está morto e não pode resolver os meus problemas. Acho que a maioria pensam assim, ou às vezes até mesmo por arrogância mesmo, por prepotência, acaba saindo, desviando de Deus e assumindo seu próprio caminho. Uma coisa é certa, para nós termos Deus dentro de nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos nos curar dessa hidropisia espiritual, de nos sentirmos cheios de nós mesmos. E para isso, nós temos o remédio para essa enfermidade, que é o próprio Cristo. Nos deixemos tocar por Ele, nos deixemos curar por Ele. Que o Cristo encontre esse lugar em nossa vida, em nosso coração, e que Ele permaneça conosco para sempre. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe seu final de semana.